Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma sombra perfeita no Photoshop. Bom galera, eu já fiz um vídeo falando sobre como fazer uma sombra no Photoshop, certo? Mas no outro vídeo eu usei uma técnica que era um recurso do Photoshop que fica legal, mas não necessariamente funciona em todos os casos. Nesse caso aqui eu vou fazer um método que eu uso bastante, que é simplesmente fazer a sombra na mão, tá? Sem nenhum outro recurso a não ser utilizar aí o pincel, beleza? É um jeito que vai te ajudar muito aí, principalmente se você faz montagem de foto, ou se simplesmente você precisa fazer ali, colocar uma sombrinha em algum lugar, você vai ver que muda completamente o jeito que você enxerga o modo de sombra, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é, se você olhar, nesse caso aqui eu peguei essa ilustração dessa banana aqui, certo? E a gente vai fazer aí uma sombra. Então eu selecionei o fundo, né? Obviamente, fui lá, tirei todo o fundo da foto e vou colocar aqui no fundo branco para a gente entender o princípio dessa sombra e de como isso daqui poderia ser aplicado caso você fosse utilizar em qualquer outra superfície, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que sempre observar quando a gente for fazer uma sombra é a questão da própria ilustração ou do caso da foto que a gente está utilizando, né? Eu vou só criar aqui uma nova camada para poder ir mostrando para vocês alguns detalhes. Por exemplo, nessa banana aqui, a gente tem, por exemplo, toda a área de sombra aqui, né? Nesse pedaço, certo? E aqui em cima a gente vê que tem luz, ou seja, a gente tem uma luz vindo totalmente de cima e aqui do lado a gente vê que a sombra tá daqui, ou seja, nesse caso é como se a luz estivesse vindo posicionada exatamente daqui e eu diria talvez até um pouco mais nessa direção aqui, né? A luz provavelmente está. E a gente pode ver que tem um ponto de iluminação muito grande aqui. Isso significa que essa sombra muito provavelmente vai começar daqui para cá. E aqui a gente vai ter uma sombra um pouco mais clarinha, certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que observar, porque se a gente tenta fazer uma sombra diferente, nesse caso, fica muito ruim, certo? Se de repente a gente virasse a fruta assim, ia ficar estranho a sombra aqui embaixo, sendo que em cima a gente não tem luz, como você tá vendo, aqui tá a sombra, beleza? Então isso é importante na hora que você estiver fazendo. Então vamos lá. O que a gente vai precisar é simplesmente um pincel com a dureza no 0. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Vou passar essa camada que eu criei entre o fundo e a banana, certo? Então a gente tá aqui com a camada nesse espaço aqui. Vou ativar a minha opacidade dinâmica, certo? Eu tô usando a mesa, caso você não esteja, basta você utilizar, cara, utiliza sempre tipo pouquíssima opacidade, vai ali entre 5, 10, 15, eu vou usar aqui no 25 e só isso, basicamente, tá? E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é de diminuir o pincel assim, para que ele fique um pouco mais redondo e aí a gente pode aumentar a força. Por quê? Porque se você for olhar, ó, esse pincel, se eu deixar ele assim, ele sozinho, ele já vai me criar esse efeito redondo. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer um efeito onde essa banana tá voando, aqui já tá um jeito da gente praticamente resolver esse problema sem fazer muito esforço, certo? Ó, deixa eu só diminuir talvez um pouquinho mais aqui o pincel. Se a gente colocar essa sombra aqui embaixo, a gente já tá vendo que essa banana tá caindo de cima para baixo, beleza? Então, no caso, eu quero fazer essa sombra aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer essa sombra em diversas camadas, ok? Isso é um ponto bem importante. Então, eu vou começar com uma camada muito leve, que vai ser exatamente a maior sombra, ou seja, eu vou começar de fora para dentro, tá? Então, como eu falei para vocês, a luz tá vindo daqui, eu acredito que aqui, mais ou menos, a gente teria essa sombra da banana, certo? Então, a gente fez aí um primeiro ponto de sombra. Agora, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Toda vez que você chegar num resultado, por exemplo, nesse maior aqui, e se achar que tá bom, você vai pegar e vai fazer uma nova camada para continuar em cima. Por quê? Porque se depois você tiver que mudar alguma coisa na sombra, você não tem que apagar a sua sombra inteira. Você pode simplesmente ajustar a opacidade daqui, falar, puta, ficou muito forte, ficou muito fraco. A gente consegue ir ajustando os níveis de sombra que a gente vai fazendo. Vamos continuar. Uma outra coisa agora, a gente já fez aquela sombra maior, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a sombra de contato, que é aquela sombra aonde está encostando no objeto. Nesse caso a gente precisa fazer uma sombra bem próxima, tá? Nesse caso meu pincel aqui ficou muito grande, a gente precisa fazer uma sombra bem próxima da área de contato do objeto com a superfície que a gente estiver trabalhando. Nesse caso aqui eu vou colocar ela bem aqui no canto e vou passando o mais próximo possível, e quando começar a subir, né, a gente não pode estar mais ali, porque muito provavelmente aquela ali não vai ser uma área de contato, tá? Então
esteja atento para fazer uma sombra bem pequena para que ela fique bem real mesmo. Quanto mais próximo do objeto, melhor. Quando for subindo, a gente já vai parar porque essa sombra não vai estar ali, beleza? Então, só aumentar aqui um pouquinho de novo, como a gente está fazendo numa nova camada, a gente tem menos problema, né? Caso a gente queira mudar, e aqui tá o resultado. Como você tá vendo, é uma sombra bem sutil ali. Agora eu vou fazer uma nova camada, vou passar aqui no meio, né? Porque no caso eu fiz a de contato e fiz a de fundo. Se você quiser ir renomeando as camadas, eu também te aconselho, tá? Eu não vou fazer isso agora pra gente não perder muito dinamismo aqui no vídeo. E agora de novo, agora eu vou fazer o que? Eu vou deixar ele um pouco menos com aquela opção, né? De deixar o pincel mais achatado. Eu vou deixar ele um pouquinho mais redondo, porque agora o que eu quero fazer é a sombra que vem da superfície, da onde a gente encosta a superfície para o fundo, ou seja, dá aquele efeito onde a sombra vai suavizando, beleza? Então vou começar a passar aqui e como você pode ver, a gente vai criando esse efeito onde a gente começa a realçar onde a gente encostou com a superfície e começa a deixar ela um pouco mais escura ali do lado. Então agora a gente já tem aí uma sombra muito mais real. Uma coisa importante é, normalmente a sombra, principalmente se a gente estivesse falando de uma superfície branca, ela não seria toda preta. Isso é um detalhe. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui na cor, vou pegar um ponto de sombra da minha banana, aqui no caso, né? Nesse caso aqui, eu acredito que esse ponto aqui, ó, é um tom bem escuro. Posso trazer ele um pouco mais escuro ainda. E, de novo, numa nova camada, vou fazer essa mesma coisa bem próximo aqui da banana, com um pouquinho menor o pincel, para que a gente tenha esse tom mais próximo aí do que do nosso elemento, porque isso muito provavelmente aconteceria. A gente teria esse tom ali um pouco mais próximo. E aí, quanto mais longe, né, da fruta, menos a sombra vai ser real nesse caso aqui. E aí vai da gente ir passando de novo. Você viu que alguma sombra tá muito longe, você pode ir ajustando os elementos conforme você achar melhor. Uma coisa aqui que eu tô notando, por exemplo, essa sombra que eu fiz bem pequenininha, ela não tá muito regular, então eu vou dar uma consertada nela utilizando agora esse tom de marrom. Então vou vir aqui um pouco mais próximo. De novo, vou diminuir aqui um pouquinho e vou lá de novo passando aqui bem próximo do objeto, certo? Com esse tom um pouquinho mais escuro, apertando ali cada vez mais o mouse, beleza? E agora de novo um pouquinho mais escuro, vou vir e vou passar por cima. Vou fazer agora uma nova camada e beleza, vamos ajustando cada vez mais. E beleza, aqui muito provavelmente seria uma área em que teria bem escuro. Então, cara, basicamente a gente já tem uma sombra muito bem feita. Deixa eu tirar todas as sombras aqui. Assim era como estava. E agora, se a gente for colocar todas essas sombras, a gente já consegue ver esse efeito melhor. Um detalhe é, essa sombra que a gente criou, ela tá um pouco mais escura do que o final da fruta aqui. Então agora a gente precisa escurecer também um pouco mais essa banana aqui embaixo para que pareça melhor esse efeito da sombra, beleza? Então vou de novo criar uma nova camada. Nesse caso agora eu vou vir aqui segurando o Alt e vou aplicar esse efeito somente na banana. E o que isso faz? Vou pegar aqui uma cor nada a ver, tipo essa daqui. Se eu passar por cima, essa camada aqui tá aplicada somente na fruta, certo? Então a gente consegue pintar exatamente a fruta sem nenhum problema, beleza? Então vamos lá. De novo, vou pegar aqui o tom escuro que a gente já tinha pego, vou pegar um tom mais escuro ainda. E agora, de novo, com o pincel com opacidade sempre baixa, um pincel com a suavidade sempre boa e grande, né? A gente pode vir ajustando essa sombra aqui embaixo, beleza? Nesse caso, eu acho que eu vou usar o pincel redondo, que vai ficar melhor para mim. E aí a gente vem fazendo essa sombra aumentar aqui embaixo para criar também esse efeito de que tá apoiado, né? De que a gente tem algo realmente apoiado aqui embaixo. E aí é só que a gente venha desenhando, né, e escurecendo um pouco mais essa parte de baixo da fruta aqui, para parecer que ela tá realmente apoiada. Como você pode ver, a gente já tem um tom mais próximo entre a parte de baixo e a parte de cima. Muito provavelmente o efeito vai estar melhor. E claro, se ficar muito forte, a gente pode sempre ajustar aqui na opacidade, beleza? Eu diria que a gente tá quase no fim. Eu vou só passar mais uma vez aqui embaixo, porque eu ainda acho que não tá muito suavizado essa sombra do fundo para essa parte aqui de baixo, beleza? Então vou criar aqui de novo uma nova camada e vou vir
aumentando um pouco essa sombra aqui. Nesse caso eu vou fazer ela uma sombra um pouco mais forte, tá? Vou fazer esse ajuste dessa maneira, como vocês estão vendo. Eu tô passando ele bem de levinho, mas a sombra vai melhorando pouco a pouco. Vou aqui diminuir ainda mais o pincel para a gente passar só aqui nesse pedaço, que é isso aqui que tá me incomodando um pouco. Aqui eu acredito que essa sombra estaria bem mais forte, beleza? Acho que agora sim. Beleza, acho que agora temos uma sombra. Ela ficou um pouco forte aqui nesse caso, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a opacidade, e um outro recurso muito importante, caso você esteja fazendo isso, é colocar aí um Gaussian Blur, porque a gente pode fazer um desfoque. Então se você for ver naquele pedaço aqui, ó, deixa eu dar um zoom, né, pra gente olhar melhor. Se a gente der um desfoque, a gente vai suavizar esse efeito da sombra aqui. Então vou usar aqui esse efeito, um efeito bem grande, para que a gente tenha aquele pedaço bem suave, e aí de novo a gente pode ir ajustando a sombra conforme a necessidade. Bom galera, eu acho que a sombra já tá bem real, tá? A gente pode ajustar ainda alguns detalhes, como por exemplo, de repente fazer ela ficar um pouco maior nesse sentido aqui, e também aplicar aí um Gaussian Blur para que a gente tenha menos aquele efeito, e também diminuiria um pouquinho aqui a opacidade, beleza? O negócio agora é ir ajustando pouco a pouco para que a gente chegue num resultado muito suave e muito sutil, mas como eu falei para vocês, aqui a gente já passa a ter um efeito muito melhor. E aí depois, no final, o que você pode fazer é ajustar a sua sombra, né, e o seu efeito de uma maneira onde você passe esse efeito para toda a sua imagem, certo? Então, por exemplo, a gente disse que a luz está vindo de cima, então a gente poderia, sem dúvida nenhuma, aumentar aqui, né, tipo tirar um pouco desse efeito aqui do lado assim, para mostrar que a luz está vindo de cima, né? Então a gente começa a, por exemplo, diminuir um pouco essa parte e dar ênfase na luz, no efeito da luz, e aí sim dá a entender o efeito dessa sombra, beleza? Bom galera, é isso. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que você ir trabalhando com um pincel com bastante opacidade, pouco a pouco você consegue chegar em resultado muito bom, e não necessariamente você precisa usar algum filtro específico. Um outro detalhe é, caso você queira deixar a forma da fruta exatamente, você também sempre pode ir tentando fazer aí as linhas, né, conforme a fruta. Aqui no caso a gente tem 3 gomos, a gente poderia ir trazendo esse gomo aqui cada vez mais para criar aquele efeito, né? Obviamente no chão, aqui eu tô fazendo meio de qualquer jeito só para mostrar para vocês, mas poderia ser uma coisa aí que vai acompanhando conforme vai rolando a foto. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, deixa aí embaixo sua dúvida, sugestão, conta também aí para mim como é que você faz esse efeito, porque você acaba me ajudando e também ajuda outras pessoas aí que estejam buscando esse tipo de conteúdo, beleza? Caso você queira ajudar o canal financeiramente, existem os links nas descrições com produtos aí que eu recomendo demais para vocês, para melhorar o seu trabalho, o Pix e o Apoia-se, que a partir de R$10 o seu nome aparece aqui no vídeo, beleza? Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.